Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para as nossas reflexões, para que os irmãos também se debrucem em cima da Palavra do Senhor, né? Essa que é a ideia inicial. Hoje a pergunta seria assim: por que eu? É interessante, né? Você quer fazer parte da história de Cristo? Ou você já está dentro da história de Cristo e não se apercebeu ainda? Interessante, né? Tenho dois textos aqui super bacanas para fazermos essa reflexão. O primeiro se encontra no livro de Isaías, capítulo 49, e o outro no livro do nosso irmão Marcos, capítulo 15. Então vamos lá. Isaías 49, do verso de número 1 ao verso número 5, eu vou apenas ler o verso de número 1. E os irmãos depois dão continuidade, ok? A palavra do Senhor diz assim: ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Interessantíssimo isso, muito interessante. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo de número 15, o verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E os irmãos já conhecem a história da crucificação, né? Você vai ver lá em Mateus capítulo 27, né? O próprio Marcos, bom, enfim. Né? Então, o que eu quero me ater nesse sentido? Olha que interessante. Lá no ventre da mãe, questões embrionárias, o Senhor nosso Deus já determinou algo para nós. Já colocou nas nossas mãos uma atividade, uma tarefa. É interessante porque a vida pode ter coincidências, acasos. Mas quando se trata de um vocacional, nós não temos essas coisas. Mas o que nós vamos ter? Propósito. Existe um propósito na sua vida. Ela não é aleatória. Você não veio só comer, beber e dormir. Não. É muito mais que isto. Aquele que confessa o cristianismo, carrega esta bandeira da morte vicária, temos aí um propósito muito forte a ser seguido. É interessante que essa questão que aqui está apresenta Simão, né? Simão Cirineu, né? Que ele vem da cidade de Cirineia. Tudo leva a acreditar que esse moço, ele andou muito. 1.300, alguns autores falam 1.400 quilômetros até chegar ali onde Jesus estava. Porque ele vinha do campo, ele vinha da lavoura, ele estava trabalhando na agricultura nesse exato momento. Então, veja bem, é interessante que nós temos muitas pregações que falam sobre isso, muitas. Trabalho, vocacional, intenção, olha, um monte de coisa. Mas eu quero que você se atenha a 3 momentos fatídicos desta questão que eu chamo vocacional, que nem todos vão perceber. Qual seria então esse vocacional, Armando? Muito bem. O que Cirineu tinha diferente dos outros? A chamada do ventre. Lá no ventre materno. Mas o que ele percebeu naquele vulco-vulco que estava ali naquele momento, que foi um tumulto aquilo. A prisão de Jesus, o sacrifício de Jesus, Jesus martirizado. Olha, imagine esse momento, o que estava acontecendo ali. Estava ali uma guerra política, uma guerra civil interna, estava ali um conflito do pró e do contra. Imagine uma situação desta. Os soldados na rua e por aí vai.
Mas Cirineu, ele viu algo diferente. A comunicação entre Jesus e Cirineu foi diferente, bem diferente. Foge muitas vezes da nossa compreensão. Eu só quero me ater a 3 momentos rapidinho. Primeiro sinal, a placa. O nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Judeus, escrito em latim e em grego. Interessante isso, né? E hebraico. O madeiro que ele carregava, que aqui eu também tenho diversas conjecturas, na minha concepção esse madeiro era a própria verga da sua própria casa, por conta da lei romana, porque ela estava escrito lá em Esdras. E no terceiro momento, o olhar de Cristo para ele. Isso foi impactante. Jesus, quando olhou para ele, intrinsecamente falando, em espírito e em verdade, o espírito de Cirineu testificou com o espírito de Cristo. Fica para nós conjecturarmos, mas na minha percepção, ali houve uma comunicação tremenda de afeto, de compaixão espiritual. Então eu tenho 3 momentos fortes: a placa, o madeiro e o olhar de Jesus, que nós podemos entender neste bojo como uma chamada literal, a ponto de como está escrito aqui no livro de Marcos. Alexandre, Rufo, lá na frente, seguiram o nosso irmão Paulo no cristianismo. Eu fico pensando assim, o que esse moço falou em sua casa após ter auxiliado o Senhor Jesus? Não é interessante? O que eu quero dizer com isso então? Que no ventre materno, lá atrás, em algum lugar no nosso Kairos, que nós já conversamos a respeito, o Senhor lhe chamou. Você em especial. Não é todo mundo, não. Nossa, não. Foi isso não. Lembra? 500 ficou 70, ficou 12. Imagina hoje. Hoje, então, é brincadeira. 570, 12, cadê? Nenhum. E se ficar um, só Jesus na causa mesmo. Hoje. Duro é esse discurso. Muito duro. Nós somos responsáveis, irmãos, não só pela nossa vida, mas pela vida daqueles que nos cercam e daqueles que cruzam o nosso caminho. Nada é aleatório, põe isso na sua cabeça. Nada é um acaso, coloque isso na sua cabeça. Tudo há um propósito diante de Deus. Armando, mas isso é um absurdo. Não, porque Deus trabalha na alegria e no absurdo. Deus está trabalhando 24 horas. É eu que quero determinar algumas coisas? Não. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que vêm até mim. Então, Jesus aqui aproveitou um moço muito bacana, um trabalhador. Cirineu não estava vadiando, encostado num canto, esperando cair do céu. Não. Jesus tem compromisso, quem tem compromisso com ele, em todos os sentidos. Amém, queridos? Guarda esta palavra com você. Essa história ela é muito mais ampla, muito mais complexa e é super bacana. Amém? Então a pergunta é, se pergunte, Senhor, sou eu? Porque eu quero estar nessa história. Amém? Pense um pouquinho sobre isso e veja o grau da importância da sua vida na presença e na história de Cristo. Fica na paz, querido. Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Até um outro momento. Tchau, tchau. Pai do Senhor. Pai do Senhor.